O mistério, o misterioso, aquilo que ainda não foi revelado tem um poder tremendo em qualquer obra de ficção. Conseguir conduzir o público em um vale sombrio em busca de respostas para uma solução que parece impossível é uma das coisas mais intrigantes que você pode fazer em uma trama. Isso é tão verdade que certas obras simplesmente se apoiaram em ser misteriosas durante muito tempo e tiveram um sucesso louco por causa disso. Obviamente, o maior exemplo disso é Lost, uma série que se tornou um dos maiores fenômenos mundiais da história das séries, e ela se valia e mantinha um público assistindo ela por causa da infinidade de mistérios que estavam prestes a ser respondidos e que no final não foram tanto assim. E eu acho que Lost é um ótimo exemplo porque ela é muito rica em criar mistérios, mas ela simplesmente não paga tudo aquilo que ela deve. Ela faz com que o telespectador fique frustrado ao fim dela por causa dos mistérios mais legais não terem sido resolvidos ou resolvidos de maneira porca. E é por isso que um bom mistério precisa de uma recompensa. Quando nós chegarmos ao fim das pistas e o quebra-cabeça estiver completo, o leitor, telespectador, que seja, tem que se sentir satisfeito ou até mesmo surpreso com o final daquilo. E esse momento é algo que muitas obras pecam. Mas se tem uma série que é conhecida por ser envolta em mistérios, é Jojo. E mais especificamente na sua parte mais misteriosa, a parte 8, Jojo Lion, nós conseguimos ter essa recompensa, esse payoff, aquele mistério complexo que foi respondido de uma maneira completamente satisfatória e surpreendente. E esse mistério é o mistério do protagonista, o Gap, que inclusive esse nome Gap é um apelido dado pelos fãs de Jojo e é dado a ele em homenagem ao miastema que ele tem, né, o dentinho separado, ou seja, Gap significa algo como separadinho, dentinho, algo do tipo. Sendo que esse nome ficou tão famoso que Jojo decidiu adotá-lo e agora esse nome Gap é canônico, né, estando, por exemplo, em jogos que representam o personagem. Então eu acho esse um fato bem curioso, bem interessante. E obviamente, para falar desse mistério, eu terei que dar spoilers sobre a parte 8 e a parte 4 de Jojo. Então, esteja avisado. Antes de mais nada, é muito importante a gente entender a questão da mitologia e dos universos de Jojo. Para quem não sabe, da parte 1 à parte 6, Phantom Blood e Stone Ocean, elas são conectadas no mesmo universo e personagens de outras partes fazem aparições em outras partes e blá blá blá. Sendo que no final da parte 6 acontece um grande evento na qual o mundo é basicamente resetado e todos aqueles personagens que a gente acompanhava desde lá atrás não existem mais, né? Um mundo completamente novo. Isso foi uma tática de Hirohiko Araki, né, o autor de Jojo, ter uma desculpa para ele criar um universo completamente novo, desassociado desse universo passado. Ou seja, da parte 7 à parte 9, que é a parte atual, as histórias se passam em um universo completamente diferente. Não é nem o universo antigo, nem o universo resetado. É uma parada completamente nova. Sendo que mesmo que esses universos não sejam conectados, a Araki adora fazer uma brincadeira com a sua própria mitologia nessas partes novas. Eu já falei isso várias vezes, mas a parte 7 é uma grande brincadeira com a mitologia fundamental de Jojo. Porque no universo passado a gente seguia a mesma fundação. Todo protagonista é um Joestar e ele é um mocinho, ele é alguém que pode ter alguns desvios, mas no fim ele é bom. E os vilões sempre são maus de fato. Eles até podem ter um lado cinza, mas dá pra ver que eles sempre estão do lado ruim, do lado malvado, tendo seu grande representante Dio Brando como, né, o maior expoente de vilania nesse universo. E também tínhamos a família Zeppeli, onde sempre que aparecia um personagem com o sobrenome Zeppeli, você podia ter certeza que ele ia ajudar o protagonista Joestar contra o mal, e muitas vezes contra um Brando. Quando chega a parte 7, Steel Ball Run, nesse mundo completamente diferente, Araki adora brincar com isso. Agora o Zeppeli é apresentado como um protagonista e não só como um coadjuvante, tendo aí co-protagonistas por boa parte da história. O cara que tem o sobrenome Brando não é o vilão principal dessa parte, inclusive nem pode falar que ele é um vilão de fato. Entre outras brincadeiras que dá pra notar que é o Araki simplesmente sendo livre em um campo novo onde ele pode fazer o que ele quiser, ao mesmo tempo que ele gosta de brincar com a sua mitologia passada e até mesmo fazer várias provocações aos fãs que já estão esperando uma certa fórmula e simplesmente ela é quebrada diversas vezes na nossa frente. Então, se a parte 7 é uma versão meio deturpada e única da parte 1 à parte 3, Jojo Lion é a parte 4, Diamond is Unbreakable, de um mundo invertido. Então, na parte 4 de Jojo, uma das minhas favoritas,
diretas, a gente acompanha Josuke Higashikata, o filho bastardo de Joseph Joestar, o protagonista da parte 2. Nessa trama, ele é um garoto do ensino médio do colégio que começa a fazer suas peripécias pela cidade de Morio, enquanto entende que a sua cidade está começando a ter usuários de stand que nem ele. E nesse momento, ele é treinado e mentorado pelo protagonista da parte 3, Jotaro Kujo, um dos meus personagens favoritos. E a parte 4 como um todo se mantém geralmente um clima bem leve, bem descontraído de colegial e tal, é bem divertido, até que ali mais ou menos na metade dela nós somos introduzidos a um personagem muito mais sério, que é Yoshikage Kira, um grande vilão dessa parte, né, um psicopata obcecado por mãos femininas. Então as coisas vão acontecendo e a gente vê que na verdade o pai do Kira está transformando um bando de gente de Morio em usuários de stand para proteger o seu próprio filho de ser pego. E obviamente em determinado momento tem um grande embate do protagonista Josuke Higashikata contra Yoshikage Kira, o bem contra o mal, e no fim o bem vence como sempre. É muito importante vocês saberem de tudo isso antes de a gente entrar de cabeça em Jojo Lion e o seu maior mistério. Jojo Lion é a segunda obra de Jojo considerada seinen, ou seja, voltada para o público adulto, o que faz com que essa parte, diferente das outras do universo anterior, seja mais séria, mais complexa, mais sangrenta e que principalmente Araki tenha mais liberdade de criar o que ele quiser e não ficar preso a uma fórmula de Battle Shonen, né, vulgo anime de lutinha. E o seu primeiro capítulo é perfeito pra gente perceber o aspecto misterioso que a trama inteira vai ter, que essa parte inteira vai ter, além de brincar com a sua própria mitologia já do começo, já fazendo relações diretas com a parte 4 e falando que ela agora será o alvo da subversão do novo universo. A história começa com uma menina que estava meio que um barranco de terra, percebendo que um homem simplesmente acaba de sair da terra como se estivesse voltando dos mortos. E nesse momento começamos a ter uma vasta e detalhada descrição de onde estamos. Esse lugar é importante. As coordenadas apontam que este é um lugar único no mundo. Um rio com o nome de Ichigawa, que é cortado pela ponte Hade. Se você cruzar essa ponte do lado sul até o lado norte, chegará até a cidade S, em Momiji, Morio. Ou seja, vemos que estamos voltando ao mesmo lugar da parte 4, só que agora nesse universo diferente. A cidade tem uma população de 47.228 pessoas. Esse é o símbolo da cidade. A especialidade da cidade é língua de vaca grelhada no miso. E finalmente, a cidade é mantida por ser uma área de moradia de férias, que se estende até a costa. Bem como o turismo, ambos estão presentes desde a era de Date Masamune. E recentemente também é notável na manufatura de microchips. Contudo, como era de se esperar, a cidade de Morio foi fortemente afetada pelo terremoto do dia 11 de março. O coração de Morio, de acordo com o mapa GSI, é de 3 km da costa, localizada a 15 metros acima do nível do mar num planalto. Por culpa do tsunami ocasionado pelo terremoto, não houveram outras vítimas ou danos em outras áreas fora da costa. Contudo, elas também foram bruscamente afetadas. O número de mortes e pessoas desaparecidas, assim como o número de moradias e negócios perdidos já foi reportado. Esse é o problema mais sério de Morio. Mas agora, um segundo problema surgiu. Tarde da noite, no dia do terremoto, houve uma sublevação súbita vinda da Terra. Essas eram as paredes oculares. As paredes apareceram no lugar a vários metros da costa, sem nenhuma indicação. Elas possuem média de 1 a 3 metros de altura e 5 a 8 metros de largura, mas a maior parede possui uns 15 metros. Elas se espalham por 10 km do sul ao norte como se fossem nos proteger de algo que viesse do mar. Porém, também prejudica as estradas e o abastecimento de água, gás e eletricidade. Com a gente vendo essa nova geografia dessa cidade que a gente tanto já viu. As paredes oculares foi apelidada assim pelas crianças de uma escola local. Um pesquisador apareceu na TV falando sobre esse tipo de sublevação e outros tipos de deslocamento. Um deslocamento? Esse pesquisador acredita que é algum tipo de relevo? Não havia a previsão desse acontecimento em qualquer pesquisa ou predição sobre o ocorrido. As previsões não foram confiáveis. Mas mesmo depois desse pesquisador, ninguém podia explicar essas paredes oculares. Essa parede que veio do chão é onde estou nesse exato momento. Essa ambientação detalhada, retratando um fenômeno bizarro, é o que nos conduz nessa nova história na qual a gente já sabe.
isso aqui é um mistério do cacete. Não só essa trama será misteriosa, como o lugar onde estamos é bizarramente misterioso e vai ter muita coisa para ver aqui. Logo depois nós voltamos para o homem que saiu da Terra e percebemos no seu corpo a marca de nascença Joestar, sendo basicamente um signo visual que ele é o nosso protagonista. A menina então chama uma ambulância e diz que seu nome é Yasuo Hirose. Diz sua localização aí pra galera ir o mais rápido possível para lá. Nesse momento o misterioso homem fala com ela, dizendo: Yasuo Hirose, foi isso que você disse. Esse é o seu nome, não é? Então quem sou eu e o que eu tô fazendo aqui? Então, além de mostrar que o nosso protagonista é um personagem misterioso, a trama principal de seu personagem, do seu arco de desenvolvimento, é igualmente misteriosa. Uma trama de descobrir quem ele é, quem sou eu. Algo que, aliado a toda a descrição da cidade, a gente sabe que essa trama vai depender muito disso, de mistérios, de pistas e coisas do tipo. Nesse momento, Yasuo, que estava ajudando o nosso protagonista, ela tá ajudando um cara completamente pelado que só tem, um chapeuzinho de marinheiro. E nesse momento, seu amigo de infância / namoradinho vê ela abraçando um homem pelado, entende errado a situação e vai lá com uma pedra pra bater na cabeça dele. E quando ele tá prestes a bater nele, da marca de nascença Joestar, começa a sair uma bolinha de sabão. Então quando ele faz o movimento para acertá-lo, essa bolha estoura perto de seu ombro. Do nada, seus dois olhos estouram como se fossem balões. Mas depois que ele vomita, sua visão volta, o seu olho volta e tudo foi um susto estranho. Esse homem misterioso que foi enterrado nesse solo, quem é ele? De onde ele veio? Ele não parece que está doente, mas onde que ele conseguiu esse ferimento que se parece mais com marcas de mordida? Devo confessar, posso não ser uma especialista no assunto, mas de uma coisa eu sei. Como posso dizer, mas eu vi aquilo. Ele tem 4. Seus genitais, ele tem apenas um pênis, mas ele tinha 4 bolas. E sim, nesse universo novo, o Araki adora falar de bola. A parte 7, Steel Ball Run, tem literalmente no título a porra de uma bola. Mas apesar disso tudo, esse primeiro capítulo mostra algo muito interessante, que é o protagonista sendo visto de uma outra perspectiva. A gente ainda não viu a perspectiva do homem enterrado, porque ele não sabe quem ele tá todo fudido, ele acabou de sair da Terra. Então vemos tudo pelos olhos da primeira Joe-Bro mulher, a Yasuo Hirose, que se tornará a grande companheira do nosso protagonista e a maior coadjuvante dessa história. Então esse primeiro capítulo de Jojo Lion, pra mim, ele é bem didático em mostrar certas coisas. Primeiro, que Araki não se cansou em brincar com a sua própria mitologia e com as partes passadas. Segundo, que diferente das outras partes que tinham seus mistérios, seus plot twists, essa aqui vai ser o foco disso tudo. E ele já tinha feito algo semelhante com outro personagem, essa questão de quem sou eu, quem verdadeiramente sou eu, um personagem da parte 6, o Weather Report, na qual a revelação do seu passado e quem ele é e blá blá blá, eu acho uma das melhores histórias de Jojo. Então, com essa história se resumindo a isso como uma sua trama central, com certeza faz que a gente fique bem ansioso para o que está por vir. No hospital, nosso protagonista fala: eu não me lembro de nada, eu posso ler números, caracteres, esse tipo de coisa, e eu sei amarrar meus cadarços. Eu sei que aquela coisa é uma jarra e que dentro dela tem água. Eu sei sobre o Tokugawa Ieyasu, Edson e outras pessoas famosas, mas eu não sei nada sobre mim. Qual é meu nome, qual é minha flor favorita, nem o motivo de eu ter um chapéu de marinheiro. Não tenho nenhuma pista sobre isso. Nisso, a menina Yasuo pega o chapéu de marinheiro do homem e vê que tem uma etiqueta de uma loja de chapéus aqui de Mori, uma loja chamada SBR, que são as iniciais de Steel Ball Run, já mostrando esse gêniozinho de Araki de gostar de brincar com as coisas que ele criou. Eles vão até a loja de chapéu e o homem diz que há 3 dias atrás você comprou isso. E vendo o registro, ele vê que quem comprou o chapéu é um homem chamado Yoshikage Kira, que seria ele, o mesmo nome do vilão da parte 4. Nisso, Yasuo fala que parece meio errado, o nome Yoshikage dá uma imagem diferente do seu rosto, é muito longe do que imaginei. Foi mal caso sou estranho, mas você tem cara de Josuke, porque sua cara parece um pouco com o meu cachorro Josuke que eu tive há muito tempo atrás. Eu queria chamar você disso. Esse é o momento que Hirohiko Araki deixa escrachado a sua vontade de brincar com Diamond is Unbreakable vulgo parte 4. Ele, em uma cena, em uma
uma busca pelas pistas para a solução do mistério, consegue juntar os dois personagens mais importantes da parte 4, o vilão e o herói, no protagonista da parte 8. Aparentemente, ele é alguém chamado Yoshikage Kira, ao mesmo tempo que Yasuo tem vontade de chamar ele de Josuke. Isso é uma parada que eu falei nos meus vídeos da parte 7, principalmente no meu vídeo sobre o Diego Brando, na qual Hirohiko Araki gosta de brincar com a percepção e o senso comum dos fãs sobre a sua obra. Então, no caso do Diego, já que ele é um Brando, já que ele carrega o nome de alguém vilanesco do universo passado, a maioria das pessoas já vai associar ele a um vilão sem muito julgamento prévio. E a mesma coisa acontece aqui. Você tá querendo dizer que o nosso protagonista é Yoshikage Kira, um dos vilões mais vis e desumanos de toda a história de Jojo? É isso que você quer me vender, ao mesmo tempo que na cena seguinte, Yasuo chama ele de Josuke, dando todo aquele tom de leveza e a nostalgia que a gente precisava, ao mesmo tempo que juntou os dois personagens em uma coisa só. É de um requinte que só um zoeiro máximo teria. E depois de descobrir aonde o tal Yoshikage Kira mora, eles começam sua busca definitiva para encontrar a identidade verdadeira do nosso Josuke da parte 8. E essa trama como um todo, na minha opinião, é uma aula de como conduzir e criar um mistério. Porque a gente sempre se sente em progressão no sentido de que as pistas levam realmente a respostas, sendo que essas respostas levam a mais afluentes de mistérios, fazendo a trama ficar cada vez maior. Então você tem a recompensa de que as pistas estão levando a algum lugar, ao mesmo tempo que esses lugares têm pistas para as coisas maiores ainda, engrandecendo o mistério. Afinal, é um mistério do protagonista, tem que ser algo grandioso. As pistas levam os dois a investigar aquele mesmo lugar que o Josuke apareceu voltando dos mortos e utilizando seus poderes do Soft and Wet, que basicamente são bolhas capazes de, entre aspas, roubar propriedades ou objetos das pessoas, igual aquela bolha que roubou os olhos do namoradinho da Yasuo no primeiro capítulo. E eles encontram um outro corpo enterrado na terra. Esse corpo é de ninguém mais, ninguém menos do que o verdadeiro Yoshikage Kira. As autoridades foram chamadas e a autópsia foi feita. Aquele homem morreu de forma natural, um ataque cardíaco. Foi estimado que sua morte aconteceu 3 dias antes de sua descoberta. Ele não apresenta nenhum ferimento externo ou vestígios de produtos químicos em seu organismo, o que sugeriria desvivamento ou assassinato. Ainda resta o mistério do seu enterro. Seu DNA, suas impressões digitais e sua arcada dentária o ligam àquela pessoa. O cadáver pertencia ao morador daquele quarto, Yoshikage Kira, um médico naval de 29 anos. Yoshikage Kira já estava morto havia 3 dias. No momento que eu encontrei o Josuke, naquele exato momento, Kira já estava enterrado aqui. Eu vou ser direto. De acordo com a autópsia, o homem conhecido como Yoshikage Kira não possuía testículos quando encontraram seu corpo. Falando em outras palavras, ele até tinha o pênis, mas as 2 bolas tinham sumido, enquanto o nosso garotão Josuke tem 4 bolas. Mostrando agora de maneira didática que o protagonista que a gente está acompanhando tem uma relação direta, ainda misteriosa, com o tal Yoshikage Kira desse universo. E de novo, é Hirohiko Araki brincando com a gente. A gente já espera que Kira seja um babaca, um psicopata, um filho da ego. Mas com a parte 7 a gente aprendeu que agora estamos falando de uma obra seinen, uma obra que se propõe a ser mais complexa que o normal. Nem tudo é tão preto e branco que nem as outras partes. Agora o mundo é muito mais cinzento. E com a progressão dessa história e Josuke sendo basicamente um vira-lata sem teto, ele é, entre aspas, adotado pela família Higashikata, a família daquele moleque, amigo de infância da Yasuo que perdeu os olhos pro Josuke. O patriarca da família, chamado Norisuke Higashikata, um ricaço da indústria das frutas, tem um grande interesse, já abraça Josuke como parte da família, nomeando ele de Josuke Higashikata, o mesmo nome do protagonista da parte 4. Sendo que essa família Higashikata da parte 8, na verdade foi criada pelo seu descendente que participou da parte 7 Steel Ball Run no passado, na qual em determinado momento chegou em Morio e formou, a fundação de sua família ali. Ou seja, por mais que o nosso protagonista tenha o nome de Josuke Higashikata, ele não é o Higashikata pelo sangue, pelo menos é o que parece. Isso aqui de novo é uma brincadeira dentro de uma brincadeira dentro de uma brincadeira, porque o Josuke da parte 4
4 também tinha essas questões. Ele era um filho bastardo, alguém que, por exemplo, não carregava o nome Joestar de seu pai, e sim Higashikata da sua mãe, tendo essa sensação de ter sido abandonado, de não ter tido a figura paterna e tal. E o nosso Josuke da parte 8, o famoso Gap, também é meio que um bastardo da vida, mas agora sendo alguém que não pertence de fato à família Higashikata, que era o nome que o Josuke da parte 4 aceitava. É bem complexa a loucura, mas é bem maneiro. Josuke, já sendo parte da família Higashikata, vai até os fundos da casa onde está o pomar da família. E nesse momento, um homem atrás dele fala: "O que acha? Bonitas, não são? Esse pomar é o orgulho e a alegria da minha família." E quem tá falando isso é o patriarca Norisuke Higashikata. Nesse momento, Josuke tá muito desconfiado o porquê essa família o aceitou tão de cara. E diz pra ele que você é o mais suspeito de todos. Eu não consigo confiar em você. Norisuke então fala: "Ok, então começa o questionário, garotinho." Então Josuke pergunta a Norisuke: "Por acaso você matou Kira Yoshikage?" Tendo agora uma representação visual bem clara, na dualidade, na divisão do personagem Gap, com ele tendo esses olhos que parecem juntos, com dando razão ao dentinho dele ser separado, sendo uma representação visual de que aparentemente ele não é só uma pessoa. Nisso o patriarca fala que não, eu não matei Kira e tenho 3 motivos para isso. Eu tenho conhecimento do efeito das paredes oculares e de seu misterioso poder de fundir 2 elementos. Se levarmos em consideração que uma de suas metades é Yoshikage Kira, se Kira fosse mesmo algum incômodo a ponto de eu querer matá-lo, eu não iria requisitar sua custódia, que é meio Yoshikage Kira, bem como não me importaria com você. Eu não teria hesitado, você seria morto imediatamente caso esse fosse o caso. Resposta número 2. Eu lamento a morte trágica de Kira, porque sua mãe, a senhora Holly, ela e nós da família Higashikata estamos predestinados. Aquela doença, como primogênito dos Higashikata, eu venho há muito tempo tentando superar essa doença. Um dia meu neto Tsurugi apresentará seus sintomas, provavelmente quando tiver 10 anos. Com a gente sabendo que a família dele, a família Higashikata, tem meio que essa doença hereditária na família bizarra. Resposta 3 é justamente o contrário. Eu precisava do Kira. Eu acho que aquele Kira tinha descoberto alguma maneira de curar essa doença. Ele encontrou a cura e por algum motivo acabou morrendo, levando consigo metade de seu conhecimento. Mas agora, o que eu acho é que metade dessa resposta ainda prevalece dentro de você. E é por isso que eu te adotei. Nesse momento da história já tinha sido revelado que as paredes oculares tinham alguma habilidade mística diferenciada, como a gente já poderia ter previsto, na qual elas tinham essa capacidade que o Norisuke acabou de falar de fundir 2 elementos, sendo que é bem mais complexo que isso, mas a gente já vai falar sobre isso. O que eu quero que vocês peguem com todos esses quadros é a progressão de substância do mistério. Quanto ele vai ficando mais encorpado e mais entremeado na história dos personagens e na história da própria cidade. E Josuke se vê no meio disso tudo, obrigado a cair de cabeça se ele quiser saber quem ele é de fato. Com a gente vendo que Kira, que está morto, mas aparentemente algo dele ainda se encontra no Josuke, como a gente viu que o Josuke tem 4 bolas e o Kira não tinha nenhuma, mostrando que Josuke vai ter que acessar essas memórias, vai ter que mergulhar no seu âmago e se entender de fato. Então acho que essa trama vai muito além de um personagem buscando a sua identidade verdadeira. É também um arco de desenvolvimento para esse personagem saber a sua posição no mundo e quem ele é de fato. É como se ele estivesse buscando o seu verdadeiro eu para saber como agir, para saber que ser humano ele é e que personalidade ele deveria ter, não percebendo que nesse caminho ele vai construindo uma identidade própria, uma personalidade própria, nova, livre de qualquer verdade revelada. E eu acho esse conceito bem interessante. As peripécias de Josuke levam ele a lutar contra diversos inimigos que têm propriedades semelhantes, que depois a gente conhece como os Homens de Pedra. Seres que se parecem com humanos, mas eles têm habilidades e certos poderes de pedra. E em um desses embates contra os Homens de Pedra, Josuke vê que sai da bolsa de um desses caras uma fruta meio bizarra. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós conhecemos outro membro da família Higashikata, o primogênito da família, Joban Higashikata, que pra mim é um dos melhores personagens dessa parte. Ele protagoniza com Josuke uma das minhas cenas preferidas, que é uma batalha de besouros pra ver quem é quem. E nesse momento, com ele ganhando a disputa, ele ganha a aposta e pega a Lamborghini Gallardo do
Joban. E com a galera sabendo que ele é suspeito e que ele é metido nessa trama aí das frutas e Homem de Pedra, Yasuo usa seu stand para saber o que ele tem feito e onde ele tem estado com a sua Lamborghini, na qual vemos que essa transição envolvia um homem com um pote com essa fruta bizarra que estava no Homem de Pedra, mostrando que essa fruta é o objeto de mistério. É essa fruta que é a resposta para descobrir muita coisa. Ao mesmo tempo que ela está conectada com os Homens de Pedra, está conectada com Joban Higashikata, obedecendo toda a temática dessa parte, né? Mistérios acima de mistérios acima de mistérios. Os Homens de Pedra são seres misteriosos, a família Higashikata é muito mais misteriosa do que pode parecer, e agora temos uma fruta misteriosa que parece a causa de todo esse mistério. Quando esse fato é descoberto e a galera vai ter que fazer algo contra isso, Josuke percebe uma menina chamando sua atenção em um estacionamento. Indo para um beco para falar escondido, ela parece que conhece o Josuke, sendo a primeira pessoa que parece saber sua identidade de fato, parece ter as respostas com ela. Ela chama ele de Se-chan e diz que a aparência dele tá diferente, alguma coisa mudou. E esse chapéu é como o que aquele cara usava, e eu odeio ele, aquele médico naval. E ela diz que ele se parece com Yoshikawa Kira e não que ele é Yoshikawa Kira, que nem ele estava acreditando até então. Com a gente vendo essa representação visual das duas partes dele entrando em divergência, né? Imitando até mesmo o movimento, né, de placas tectônicas antes de um terremoto ou tsunami. Esse é o signo visual de uma grande revelação. E então ela acaba mostrando uma foto do passado para o nosso protagonista, com ela e Yoshikawa Kira, que a gente já conhece, e um outro moleque que a gente ainda não conhece, mas que se parece muito com o Josuke da parte 4, tanto os broches que ele tem, quanto o seu cabelo, sendo que, né, a diferença é que ele raspa dos lados, mostrando que esses três nutriam alguma amizade. Ela diz que foi a superstição do Kira que te escondeu do mundo, né? Eu prometo que não vou contar pra ninguém, Josefumi Kujo. Com a gente tendo a resposta de aparentemente quem ele é de fato. E de novo, mais uma brincadeira do Araki com seus próprios personagens, com a sua própria mitologia, que é apresentar um personagem extremamente parecido com o Josuke e colocar o sobrenome dele como Kujo, que é do Jotaro, protagonista parte 3. Então é realmente uma salada de frutas maluca, além de mostrar que esse Josefumi e Kira eram amigos, o que de novo é outra subversão. Dois Homens de Pedra gêmeos chegam ali para batalhar com eles dois, mas a menina é implacável e consegue vencê-los, com a gente sabendo que o nome dela é Karera. Então ela revela o que ela quer e quem ela é de fato. Ela diz que ela não pode deixar o Josuke ter a Hokaka só para você. No caso, a Hokaka sendo o nome dessa fruta misteriosa. Aquilo vale muito, mas muito dinheiro. Você escondeu bem em algum lugar próximo, não foi? Eu faria o mesmo. E você está do jeito que está porque fez uma troca equivalente com Kira, certo? Poderia fugir desse mundo de merda também. Com a gente vendo esse conceito que também é um artifício central dessa trama, a tal troca equivalente. Se por acaso você viu Full Metal, você sabe o que isso significa, mas é basicamente a lei que fala que para você ganhar, você tem que perder algo de igual valor. E o que Karera fala com a gente aqui é que Kira e aquele tal Josefumi fizeram uma troca equivalente, fizeram algo muito importante, determinante juntos. Mas ainda assim, nós como fãs estamos tão viciados a ver o preto e branco que Jojo nos ensinou a ver, que na nossa cabeça não entra que Yoshikawa Kira seja um personagem legal, ao mesmo tempo que essa personagem fornece mais peças desse quebra-cabeça que finalmente começam a se encaixar. E com a Hokaka sendo nomeada e a gente percebendo a importância que ela tem nisso tudo, ela dizendo que eles esconderam ela e blá blá blá, isso fornece o gancho pra gente entender de onde vem essa fruta. Durante a época da colonização, os europeus descobriram a ilha da Nova Guiné, mas foi na década de 30, quando um grupo de exploração finalmente pôs os pés nessas terras. Em 38, uma planta chamada de Hokaka foi descoberta pelos australianos. Parece ser uma árvore, mas na verdade uma planta perene que dá frutos e cresce até 2 metros de altura. Entre 1 e 3 frutos crescem em seus galhos. Mesmo para os papuzianos nativos que moravam lá, nos últimos 50 mil anos a Hokaka era uma fruta extremamente rara. Quando chegava o período certo, os homens se aventuravam nas montanhas para procurá-las. Houve relatos
relatos de que quando mulheres preocupadas com a infertilidade comiam essas frutas, ficavam grávidas, mas a areia saía dos seios dessas mulheres. E quando as pessoas idosas, cujos dentes caíam para que não pudessem mais comer, engoliam a fruta, eles ganhavam dentes de pedra. Há relatórios que afirmam, mas a Segunda Guerra Mundial aconteceu e o Japão ocupou metade da Nova Guiné. Relatos da Hokkaka desapareceram e acabou se tornando uma lenda. Com a gente sabendo agora um pouco da lore da fruta e como ela pode se relacionar com tudo isso que a gente está vendo, e eu acho que nesse momento o quebra-cabeça já está disposto de forma que todas as peças começam a se encaixar e a revelação tem que ser feita. Quem é de fato Josuke Higashikata ou Gap? Em determinado momento da história, nós vemos um personagem que fornece um gancho para o passado. E com esse gancho, aliado à trama se afinando e nos mostrando o fim do túnel, esse é o momento que o mistério é revelado. O que aconteceu com Kira, Josefumi e como foi criado o tal Gap, o tal Josuke Higashikata. Vemos uma mulher na praia e parece que ela acabou de perder alguma coisa. Quando ela olha para o mar, ela vê o seu filho, um pequeno Josefumi Kujo se afogando. E o medo e a sua situação atual faz com que ela hesite e tente se esconder das responsabilidades. Talvez seja mais fácil se meu filho morrer, a crise não seria tão grande. Mas a culpa e os instintos maternos falam mais alto e ela parte para salvar seu filho, que é levado às pressas pela emergência. Nós vemos então Holly, a mãe de Kira, perguntando se ele pode ajudar, enquanto nós vemos um jovem Yoshikage Kira. Ela diz para ele fazer a magia dele logo, ela vai tomar a responsabilidade. Esse menino só vai ser salvo se esse coágulo sair dele. Então o jovem relutantemente obedece sua mãe. Então nós vemos o jovem Yoshikage Kira mostrando o seu Kira Queen, um dos estandes mais icônicos da história de Jojo, que parece ser compartilhado entre o Kira da parte 4 e o Kira da parte 8. Então o stand faz o moleque beber as bombas de Killer Queen que entram na sua corrente sanguínea para, obstruir os coágulos. E nesse momento pequenas explosões acontecem que fazem o pequeno Josefumi voltar à vida. Com a gente tendo aí a conexão do passado entre Josefumi e Kira. Avançamos alguns anos e vemos um jogador de beisebol sendo oferecido uma Hokkaka. O vendedor fala que um corpo curado por essa fruta sofre uma troca equivalente. Sempre haverá um risco para qualquer coisa grandiosa que ela fizer. Não posso fazer nenhuma suposição de quem especificamente está em jogo, mas geralmente aparece na cabeça. E pode ter certeza de que vai acontecer. Para algumas pessoas, os olhos se tornam pedras e elas perdem a visão. Você pensou sobre isso, certo? Nesse momento, vemos um Kira mais crescido, ainda com seu outfit de marinheiro, dizendo que aquele cara que acabou de comer a Hokkaka se chama Atsunori Iwakiri. Ele tem 24 anos e é chamado de Akun. Em 2009, ele tinha um salário de 300 milhões de ienes como arremessador para o Seiten Birds. No último ano, logo quando iria ser convocado para as principais ligas, ele machucou o ombro e então foi para a lista de lesionados. A perspectiva de cura completa era mínima. E então esse Aisho da Nijiyama apareceu. O homem que vendeu a Hokkaka para aquele arremessador e o mesmo homem que parecia fazer transações com o Joban lá naquele registro da Lamborghini. Nós vemos então o jogador completamente recuperado, lançando bolas a quilômetros de distância, sendo foda pra caralho, enquanto ele cobre a boca, já que a boca dele virou pedra. Aquele arremessador sem chance de recuperação comprou aquela fruta por 200 milhões de ienes e o ombro dele melhorou. A fruta se chama Hokkaka. Aisho da Nijiyama nem sequer considera a maioria das pessoas, ele só vende para algumas pessoas ricas, mas parece que ele sempre as vende em segredo e por um preço alto. Parece que as frutas vêm da Nova Guiné, mas não consigo falar de certeza de onde. Estou certo de que essa coisa consegue curar qualquer doença ou ferida. Com a gente vendo Kira e Josefumi juntos, eu irei roubar uma delas. Um Josefumi vendo uma foto da Hokkaka. Então, quer fazer isso comigo? Essas frutas custam bem caro. Josefumi fala que ele sabe. Fiquei sabendo que a Holly está doente. É uma doença que avança rápido, não é? Você precisa dessa fruta para curar a doença da sua mãe. Ando pensando muito nisso. Naquele dia de verão quando eu era criança, se eu não tivesse sido atendido pela Holly, se ela não estivesse lá para me salvar, eu não estaria aqui agora. Eu vou te ajudar, com certeza vou. Se é para salvar a Holly, só me diga o que eu tenho que fazer. Com a gente vendo que Josefumi é um cara muito maneiro, mas o mais importante aqui é como o personagem de Yoshikage Kira funciona nessa parte.
morte. Como eu falei antes, o Kira da parte 4 é alguém que tem relação com o seu pai, e o seu pai é um maluco do caralho que só quer proteger seu filho das autoridades. E para isso ele cria um pandemônio imóvel. Mas aqui, Kira, que foi criado por sua mãe, que agora está cometido por uma doença, faz de tudo e recorre a meios perigosos para salvá-la. Ele tem, objetivos bons. E esse novo universo explora bastante isso, como a gente vê, por exemplo, com o personagem Diego Brando. A gente tendo o Dio Brando no universo antigo, sendo alguém criado por um pai terrível e por consequência não tendo fé na humanidade, querendo superar ela de todos os jeitos, e com isso sendo um vilão maligno, enquanto Diego Brando foi criado por sua mãe, uma mãe amorosa, determinada, que ensinou para ele valores que ele tinha que seguir, fazendo dele um personagem muito mais complexo. E isso acontece com o Kira da parte 8 também. E eu gosto dessa dinâmica, como uma pessoa ter sido diferente, ter atuado na criação daquele personagem, faz ele ser completamente diferente. Josefumi então mostra o seu poder, realmente parece ser o Soft and Wet, mas um pouco mais fraquinho, ele conseguindo com as suas bolhas juntar um galho em outro. Então o plano dos dois é colocado em prática, com Kira oferecendo uma distração, um acidente com seu Killer Queen, enquanto Josefumi vai até a maleta daquele malandro para sabotar a fruta do jeito que quiser. Ele consegue pegar o galho da Hokaka verdadeira enquanto junta galhos de uma árvore aleatória no tronco da Hokaka. Então eles saem de lá com essa missão tendo êxito completo. E essa cena é uma dinâmica muito foda de dois usuários de stand que já tem, toda a sua mitologia envolvida, como por exemplo o Killer Queen, que é o stand que a gente já conhece, com eles trabalhando juntos e não utilizando seus poderes para lutar, mas sim para desenvolver planos, e isso é muito legal. Depois de meses, os dois estão em um barco e de repente aparece dois homens lá, sendo um deles o que apareceu no tempo atual lá na casa da família Higashikata. O homem diz que 6 meses se passaram. Antes da árvore murchar, nós finalmente descobrimos que o ramo tinha sido trocado por outro ramo. Foi aí que vimos que 2 ramos haviam sido roubados. Foram vocês que o enxertaram lá, não foi? Foi difícil acreditar que alguém poderia roubá-los dessa forma. Então a batalha de stands começa, os dois são rendidos pelos poderes do Homem de Pedra, e o homem diz que a Holly, a mãe do Kira, ainda não comeu a fruta, então digamos que ela saiu de cena, mas vocês dois escutem aqui. Irei matar só um dos dois, o outro será perdoado. Eu sei que vocês sabotaram os galhos da Hokaka. Aquele que me disser onde estão esses galhos, sai da reta. Eu até perdoarei o roubo e a arrogância, mas não deixarei você cultivar essas frutas. Josefumi, Holly não é sua mãe. Da forma como as coisas aconteceram, não há motivos para você arriscar a sua vida, não é? Enquanto ele começa a torturar Josefumi. E nesse momento ele tem a lembrança dele se afogando no mar e a sua mãe se escondendo por trás da rocha, com ele querendo ser salvo. Ele era apenas uma criança. Não consigo aguentar mais. Estou sempre sendo abandonado. Ninguém sequer me dá atenção. Eu me esforcei tanto, mas é sempre a mesma coisa. Eu só acabo sendo abandonado. Eu sempre sou abandonado e sempre vou ser abandonado. Então acho que não faz diferença se eu abandonar primeiro. Mostrando a profundidade desse personagem, fazendo uma relação direta com Josuke da parte 4, que também tinha esse sentimento de ter sido abandonado pelo próprio pai. Mas nesse momento, Kira grita para Josefumi dizendo que ele precisa fugir. Quando você escapar, não precisa se preocupar. Esses cortes que eles fizeram em mim não estão bonitos. Ou seja, vá sem mim. Com a gente vendo aquele que carrega o nome de um dos vilões mais malignos da mitologia de Jojo sendo agora o salvador de Josefumi. Kira diz para os Homens de Pedra que eles não têm ideia de onde os galhos da Hokaka estão. Eles não sabem de porra nenhuma e com certeza não conseguem prever esse meu plano. Ele então vira para Josefumi e fala que foi mal, eu te meti nessa furada. Nada disso é culpa sua, você não fez nada de errado, beleza? O Josefumi precisando ouvir essas palavras. Por toda a vida dele, ele considerava que o abandono que ele tinha sofrido era culpa dele. Talvez eu existia no momento em que a minha mãe não queria me ter. Eu sou o culpado. E agora Kira diz que ele não fez nada de errado. E com isso, as bombas de Killer Queen que já estavam em curso explodem aquele barco. Nesse momento, Josefumi leva um Kira que tá morrendo até
até aqueles barrancos de terra, as famosas paredes oculares. E então leva ele até as Hokkagas cultivadas por eles, né, as Hokkagas deles. Ele oferece uma Hokkaga para Kira para ele comer ela e curar suas feridas. Porém, ele tá se recusando a comer. Ele já aceitou seu destino. Porém, Josefumi não vai aceitar perder seu melhor amigo. Então divide suas frutas com as suas bolhas e força ele a comê-la. Com as feridas realmente fechando e com a gente lembrando daquela autópsia do corpo do Kira, que realmente não tinha vestígio de ferimentos e tudo mais, porque elas tinham sido curadas pela Hokkaga. Só que nesse momento, Josefumi começa a virar pedra. Ele começa a sofrer os efeitos da troca equivalente. Seus machucados foram curados, mas a troca equivalente, não sei porquê, mas as partes do meu corpo que o tocou, meu braço e minha orelha estão sendo trocados. A enxerta deu origem a um novo tipo de fruta, ou talvez o efeito dessa energia estranha dessas paredes oculares, com ele pregando outra fruta e separando ela por suas bolhas, mostrando que essa nova fruta que eles cultivaram tem essa propriedade de fazer a troca equivalente com pessoas próximas e não com ele diretamente. No iate você disse que me arrastou para isso, mas não é verdade. Não foi isso que aconteceu. Do fundo do meu coração, eu queria servir para algum propósito para a senhora Holly. A gente vendo essa imagem, né, do pequeno Josefumi e a Holly sendo basicamente uma imagem religiosa, né? Que nem aquele quadro, né, de Maria segurando Jesus para mostrar ela como uma pessoa santa. Essa é a imagem da minha felicidade. Pensei que com essa fruta ela finalmente iria se concretizar pela Holly, era muito importante. Então ele alimenta de novo Kira com outra Hokkaga e toca nele para salvá-lo de novo, para a troca acontecer. Eu morri há muito tempo, afogado naquele oceano, naquele dia de verão. Desde aquele dia que fui pra praia, eu não existi em lugar nenhum. Então aquele que deve viver não devia ser eu, devia ser o filho da Holly, devia ser você. Eu vou oferecer usando a troca equivalente. Ficarei feliz de trocar meu corpo, é como deveria ser. Esse é o caminho para minha imagem de felicidade. E eu já vivi tanto. O galho da Hokkaga ainda está vivo. Então, para o bem da Holly, você precisa fazer crescer mais uma. Então, com o Josefumi desaparecendo por meio da troca equivalente e o corpo do Kira sendo curado, o terremoto acontece, as paredes oculares começam a se mover e os dois caem, mostrando que nesse momento os dois estavam sob efeito da troca equivalente e agora entraram sob efeito das paredes oculares que fundiram duas coisas em uma só. Então Josuke finalmente entende. Eu sou Josefumi Kira. Eu sou uma junção de Josefumi Kujo com Yoshikage Kira. A gente finalmente tendo o quebra-cabeça completo sobre a identidade do Gap do Josuke Higashikata parte 8. E apesar da gente ter a revelação desse grande mistério, a história ainda tem muita lenha para queimar. Com a gente vendo a existência dessa nova fruta, entendendo melhor como os Homens de Pedra se encaixam nessa história e o objetivo claro de salvar a Holly, a mãe do Kira. O que nos deixa bem hypado para continuar e ver a conclusão dessa história, explorando mais mistérios, como por exemplo um que eu nem toquei aqui, que é o grande vilão da parte 8, um personagem que provavelmente você já viu mesmo nunca tendo visto o Jojo, que é, né, o Wonder of You, que é basicamente o chefão dos Homens de Pedra. Ele também tem uma grande revelação, um grande mistério envolvido, que eu não vou tratar nesse vídeo, porque senão ele vai ficar enorme mais do que já tá. Mas o que é muito maneiro é que esse mistério não é simplesmente um mistério muito legal, muito trabalhado, que teve uma grande revelação, na qual a gente se sente recompensado por ter acompanhado essa história até aqui. É também o toque único de Araki ter brincado com toda a sua mitologia e personagens passados até chegar até aqui. Subverter completamente o personagem Yoshikage Kira, brincar com conceitos como os Kujo e os Higashikata em toda essa história, juntando todas as paradas, uma salada de frutas que dá certo no final das contas, é muito único, é muito rico. Eu acho que é isso que faz esse mistério ser completamente fora da caixa. Não é só um mistério bem feito com uma grande revelação. É algo que conecta vários universos, várias mitologias, que brinca com a percepção dos fãs, da comunidade. A gente esperando várias coisas de certos personagens, de certas tramas, recebendo o oposto. E Hirohiko Araki fez isso sabendo desse sentimento dos fãs. Ele sabia que a gente teria uma reação ao ver o nome Yoshikage Kira, a gente teria uma reação ao ver o nome Josuke. E conseguir brincar com isso ao mesmo tempo que faz uma história extremamente envolvente e profunda é de aplaudir
de pé. No fim do dia, se a sua história se resume em mistérios, uma coisa que você tem que ter é confiança naquilo que você está fazendo. E também a certeza que você consegue entregar a resposta do mistério que você propôs. Por causa disso, muitos autores, diretores, que seja, preferem ser muito mais cuidadosos, até mesmo conservadores em seus mistérios. Não ir pra loucura, não envolver 1 bilhão de coisas e se manter meio que no mesmo caminho. Porque eles sabem que assim eles vão conseguir fazer uma conclusão satisfatória daquilo que eles propuseram. Mas Jojo Lion vai além. Além de ser um mistério extremamente grandioso que envolve toda uma cidade, vários personagens, vários grupos e organizações, ele é algo que tem uma interação direta e uma brincadeira muito maluca com a sua própria mitologia e personagens do universo passado, fazendo o fã apelar para o seu senso comum todo momento e sempre ser frustrado com isso de uma forma extremamente positiva. Fazer releituras de personagens populares e amados na obra de uma maneira muito criativa e complexa é algo que eu acho que todo mundo queria ver em Jojo. Escrever de uma forma diferente um personagem como Yoshikage Kira, explicando como ele é tão diferente do da parte 4 simplesmente porque ele foi criado pela mãe ao invés do pai. Tratar Josuke Higashikato, Gap, o protagonista, tendo o mesmo nome do protagonista da parte 4 e fazendo com que ele, ao longo dessa história, se sinta menos, se sinta o bastardo que ele acha que ele é, mas ele é obrigado, com as coisas que ele vê, a criar sua própria personalidade, a criar seu próprio caminho, a aceitar a fusão que ele é. E quando chega a grande revelação de sua identidade, ele não escolhe ser Josefumi Kujo ou Yoshikage Kira e emular o que eles eram, e sim uma coisa só. Ele é a fusão desses dois. Ele é algo novo, com personalidade e com seu jeito de ser. E eu acho isso igualmente rico e bonito. É uma forma de explorar personagens que a gente não estava acostumado a ver em uma série como Jojo. E com o aval da demografia seinen na qual Araki começa a apostar, se torna algo cada vez mais frequente, fazendo de Jojo Lion uma das histórias mais intrigantes que você vai poder ler em um mangá. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Wallace Rodrigues, Guaxinim Gamer, Brunzarella, Rian Charles, Buruburu, ou Guga Slam Xavier, Arroz Cadele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Pedro Coedora PL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Yukaku e o Magishi, que eu dei baixinhos, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, Rian Benedito, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreiro, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gustin Gelk, Worth, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Saki, Igor Viano, Web, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Pedro Rodrigues, Killer, Matheus Sarraf, Feceu, Senhor Suíça, MZ Guido, Entrou Sabonete, Buraco Peru, Marcelo Gozer, Saulo Rodrigues, Angela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Meu Nome é Jorge, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Hulk, Quebra-Cabeças, Projetal A, Gabriel Fraga, Timão Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Lubinho, É Verdade, Devens, Karma, Ana Bica, Anderson Silva, Fiat Pô Todo Fudido, Yeude Souza e Vinícius Flores. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!